dia de início de Quaresma é simultaneamente um tempo de chamamento à conversão pessoal, mas também um tempo de chamamento à conversão comunitária. Por isso, as cinzas, no início do seu uso, eram a introdução oficial à penitência de alguém que tinha escandalizado a comunidade e, neste dia, iniciava a sua reintegração. A cinza enquanto sinal de chamamento, desafio ao essencial. Vamos tentar ler, pelo menos algumas passagens, da mensagem do nosso Bispo Dom Gilberto para esta Quaresma, porque ela, reportando-se, quer seja à mensagem do Papa Bento XVI, quer seja aos grandes desafios, pode assim colocar-nos numa atitude de comunhão com o nosso Bispo. Caros diocesanos de Setúbal, com o Santo Padre, convido-vos a ter presente nesta Quaresma esta bela e atual exortação da Carta aos Hebreus 10:24. Prestemos atenção uns aos outros. Espero que cada um de vós leia e medite a mensagem do Santo Padre, pois é acessível e está ao dispor de todos. Esta exortação faz-me pedir a atenção de todos, sobretudo para 3 grupos de pessoas. Aquelas que vivem sozinhas, às vezes na porta ao lado. No ano passado, no país, foram encontradas mortas em sua casa muitas centenas de pessoas. Aquelas que, embora ativas, vivem sem esperança, em desânimo mortal. Muitas pessoas se suicidam por ano, algumas muito novas. E aquelas que vivem em carência material grave, com pensões insuficientes ou desempregadas e que, entre outros perigos, estão expostas a perder a justa e necessária autoestima. Facilmente caímos na tentação de não prestar atenção ao outro. O egoísmo faz-nos ignorar o outro, insinuando falso respeito pela sua esfera privada, alimentando a ideia errada de que a sociedade cuidará dele, ou desculpando-se com a falta de tempo. É fácil esquecer que o outro é nosso irmão e que está tão ligado a nós que, esquecendo-o, nos estamos a destruir a nós mesmos. O que é preciso fazer para inventar isto, para inverter isto e criar a cultura da atenção de uns aos outros? Abrir os olhos às suas necessidades e vencer o perigo de um coração endurecido e surdo. Cultivar a misericórdia ativa em favor de quem sofre, seja que sofrimento for. Preocupar-se pelo seu bem físico e moral, sem esquecer o seu bem espiritual. É importante corrigir o outro com sabedoria e deixarmos-nos corrigir por ele. Realizar as boas obras que o grito de sofrimento do outro nos lança. Prestar atenção aos outros em todo lugar. Família, escola, transportes, trabalho, igreja. Prestar atenção aos outros ajuda-nos a sair da solidão e do egoísmo que nos diminui e ajuda-nos a crescer em solidariedade, justiça, compaixão, perdão e verdade, que nos assemelham a Jesus Cristo. Prestar atenção aos outros ajuda-nos a acolher Deus presente em cada pessoa. O tempo da Quaresma, de um modo especial, convida a redescobrir o irmão e a acolhê-lo, antes do exercício da oração, melhor, através do exercício da oração, do jejum e da abstinência, da esmola, mas pode fazer-se tudo isto sem crescer na atenção devida ao outro que sofre ao nosso lado. Convido-vos, pois, caros irmãos, a realizar estes exercícios da oração, da esmola, do jejum, também que presteis maior atenção uns aos outros. Um exercício para emagrecer o egoísmo e engordar o amor
é a renúncia quaresmal feita com verdade, privando-nos de algo que faz falta para confortar o outro. Os 41.400 euros da renúncia de 2011 foram distribuídos como se anunciou. 9.000 para uma obra social em Moçambique e o resto para o nosso Fundo Diocesano de Apoio Caritativo. A renúncia deste ano apoiará o Val da Cor, que tem nesta altura os subsídios do Governo muitíssimo diminuídos. E um pequeno resto, 10%, reforçará o Fundo Diocesano de Ação Social e Caritativa. Espero que a nossa renúncia deste ano supere em amor e numerário a do ano anterior. Prestar atenção uns aos outros é o caminho longo e difícil, mas belo, que nos faz sair de nós mesmos até sermos um só com o outro e com Deus. Caminho de esvaziamento pessoal para acolher os outros e o outro que é Deus e encontrar a plena felicidade. E onde cultiva a cultura da atenção sincera aos outros, cada pessoa pode contar, por sua vez, com a atenção dos outros. Se entre todos os homens esta reciprocidade é importante, mais o é entre nós, cristãos, que pelo batismo e Eucaristia somos membros uns dos outros. Isto significa que a vida, a salvação do outro, tem a ver com a minha vida e a minha salvação, e vice-versa. Unidos a Jesus, fonte e modelo de atenção aos outros, cresçamos na atenção aos outros a ponto de chegarmos à Páscoa mais parecidos com Jesus, que deu a vida para a todos salvar, e assim entraremos na sua própria Páscoa. Que cada um de nós, nesta Quaresma, deseje superar o outro na capacidade de prestar atenção a Deus e aos irmãos que sofrem. Que a Senhora da Graça nos acompanhe neste belo caminho da Quaresma até à Páscoa. Creio que é importante estarmos nesta comunhão com o nosso Bispo e perceber esta atitude de prestar atenção aos outros. E por isso o tema, ou digamos assim, o símbolo desta nossa caminhada de Quaresma é exatamente as mãos. A via sacra que tenho à vossa disposição para rezarmos exatamente nas mãos de Deus, pelas mãos dos homens. Está aqui algo que nós temos que recuperar. Se o nosso Bispo nos diz para estarmos atentos aos outros, se, reportando-se à mensagem do Papa Bento XVI, nos quer colocar assim atentos, então saibamos usar os meios que a Igreja nos coloca. Já estão aqui enunciados a oração, o jejum, a esmola. E deixem que coloque aqui uma questão muito complicada. Não percebo. E por isso o desafio hoje, quarta-feira de cinzas, para a caminhada da Quaresma, não percebo se não podemos tirar um bocado de tempo para sermos mais assíduos à missa de semana. É triste. Deixem que diga assim, é muito triste que chegue a celebrar missa à semana para 10, 15 pessoas. É triste. O que se passa? Algo tem que ser retomado. Então, o arranque da Quaresma, deixo a primeira pergunta. Que tempo é que eu vou dar? Em que dia é que eu vou dar? Terça, quarta, quinta, sexta? Porque sábado e domingo já é domingo, na celebração litúrgica. Em que dia? Eu me vou esforçar. Eu diria, de certa maneira, em que dia que cada um de vós se vai esforçar? Às vezes é uma questão de programar a vida. A caminhada litúrgica que quisemos propor, ou a partir da liturgia, com essa folha que já está distribuída desde a semana passada, para que cada um de nós tenha, cada dia,
um tempo de olhar para um texto da Sagrada Escritura que nos põe em comunhão com toda a Igreja. Ou então não aconteça de interessarmos uns pelos outros, mas é naquilo que menos interessa. A união orante. Depois, a união nesta atitude de jejum. Hoje e Sexta-feira Santa, os 2 únicos dias que a Igreja nos propõe como dias de jejum e abstinência. Em que é que eu tenho que jejuar? Umas vezes poderá ser de comida, outras vezes poderá ser de outras coisas. Dito de outra maneira, o que é que eu preciso para me sentir em comunhão com os outros? Como dizia aqui há uns anos atrás, numa das suas mensagens, o Papa João Paulo II, eu, quando estou a passar fome, eu estou em comunhão com os que passam fome. Eu, por atitude, por opção. Eles, por não terem o que é essencial. Então não valerá a pena. Ou então andaremos a fazer de conta que estamos em comunhão com os outros. E depois, esta atitude, como dizia o ano passado, e muito bem, para acordar os padres, o vigário-geral da nossa Diocese, o Padre Lobato, e que pelos dados que temos do ano passado, houve uma pequena subida da renúncia quaresmal, mas dizia o Padre Lobato que se nós tivermos 30.000 praticantes na Igreja, na Diocese de Setúbal, se cada um desse €1, tínhamos 30.000. O ano passado foi 40.000 e tal. Não é o problema do dinheiro, é o que ele significa. Porque muitas das vezes nós andamos em, deixem que use a palavra feia, em bochechos de caridade. De vez em quando. E não temos uma atitude permanente. E a renúncia quaresmal é tão simplesmente isto. Que cada um de nós prescinda do que ganha num dia para partilhar com os outros. É tão simplesmente isso. O que é que isto quer dizer? Que temos que pôr em comum, que temos que criar condições de partilha e não meramente atos isolados, atos esporádicos. Tem havido algumas iniciativas lindas, em algumas até ligadas a universitários, que criam condições para que os universitários prescindam de uma refeição. E com isso partilhar para iniciativas concretas. Por que não? Por que não recuperarmos a intensidade que este tempo da Quaresma nos traz? Digo mais, sejamos dignos da força dos muçulmanos, que são capazes de passar. E não venhamos cá com tretas de andarmos a desculpar-nos. Eles passam do sol a sol, o Ramadão, sem comer, nem beber. E nós, o que é que fazemos para acolher a graça de Deus? E nós, o que é que fazemos para estarmos em comunhão com outros que sofrem? Para terminar, que a nossa força de fé, e deixem que diga assim, a nossa força de fé frágil, nos ajude a perceber como precisamos de tocar estas coisas de Deus na nossa vida e deixarmos-nos tocar por Deus no nosso viver. Daqui a momentos, quando fizermos a bênção das cinzas e depois a formos distribuir, se noutros anos, o ano passado concretamente, já propusemos que pudéssemos receber as cinzas nas mãos,
Mais uma razão agora. Porque se é através das mãos que falam, nas mais diferentes atitudes e situações, como meditaremos na Via Sacra, então por que não nós sermos capazes de receber as cinzas nas nossas mãos e dizer: olha o que és. Que as frases que nos vão ser ditas quando forem colocadas ou impostas as cinzas: lembra-te que és pó, e ao pó há de voltar. Ou essa outra frase que serve de base ao Evangelho do próximo domingo: arrependei-vos e acreditai na Boa Nova, que seja acolhida no nosso coração, que seja acolhida na nossa vida. Como dizia o Sr. Bispo, que nós sejamos capazes de saber receber os outros, não só como gostaríamos de ser recebidos, mas que sejamos capazes de acolher os outros, porque acolhemos Jesus. Afinal, é disso que se trata. Que o Senhor nos dê a graça da caminhada desta Quaresma, na intensidade que lhe é própria, na força da conversão pessoal e comunitária.